Como foi que o coronavírus entrou no país mais fechado do planeta? Meu nome é Lucas Estevão e ano passado eu tive a oportunidade de entrar na Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados de todo o mundo. Eu relutei um pouco para fazer esse vídeo, porque toda vez que eu penso na Coreia do Norte, eu lembro das pessoas que cruzaram o meu caminho, as pessoas com as quais eu convivi. Seja o motorista que me levou pelo país, as recepcionistas do hotel e principalmente a minha guia, que tanto me marcou. Eu fico pensando, como será que está a situação dentro daquele país? Então eu pesquisei, fiquei dias pesquisando e vou contar um pouco mais para vocês. No atual minuto em que eu gravo esse vídeo, são quase 1 milhão de casos confirmados de coronavírus em todo o planeta e aproximadamente 40 mil mortes. É uma notícia muito triste e a gente escuta falar de vários países, Itália, Espanha, China, Estados Unidos, Brasil, mas o que será que está acontecendo na Coreia do Norte que ninguém está comentando? Antes de eu continuar, queria só pedir para você deixar um like nesse vídeo e também se inscrever no canal se você não é inscrito. Isso é muito importante pra gente que está criando conteúdo aqui no YouTube, principalmente em momentos de crise, então se puder dar aquela força, eu agradeço muito. Como vocês que me acompanham aqui no canal já sabem, o líder da Coreia do Norte chama-se Kim Jong-un. Esse rapaz aqui. E após ter sido questionado várias vezes pela imprensa, Kim Jong-un afirmou que o seu país é um país virus free, ou seja, que o vírus ainda não chegou na Coreia do Norte. Mas visto que a China é o principal parceiro comercial da Coreia do Norte e que cerca de 350 mil chineses entram no país a turismo, fora os norte-coreanos que trabalham na China, eu resolvi averiguar mais a fundo para saber se realmente o país não recebeu nenhum vírus do Covid-19. Vamos então relembrar alguns fatos da Coreia do Norte para que você possa entender mais a fundo essa situação. O país faz fronteira com a China, Coreia do Sul e Rússia. E atualmente seus principais parceiros comerciais são a China, muito intensamente, também a Rússia e alguns países na África e também no Sudeste Asiático. Dos 25 milhões de habitantes da Coreia do Norte, apenas 10% moram na capital, que é Pyongyang. Pyongyang é a cidade modelo, é a cidade mais estruturada, digamos assim, mas claramente quando você vai conhecer o país, eles não te mostram tudo. Eu consegui ver nas entrelinhas muita coisa triste, muita coisa que eu nem imaginava, mas as outras cidades que eu visitei, por onde eu passei, realmente elas quase não tinham estrutura. E dos 2,5 milhões de habitantes que moram na capital, Pyongyang, apenas cerca de 220, 230 pessoas são guias que podem ter contatos com estrangeiros. São pessoas autorizadas a receber, a falar com estrangeiros. Eles também não têm internet, então quando você coloca um limite de comunicação tão intenso, é muito fácil para o governo poder controlar totalmente a população, o que eles fazem, o que eles pensam, como eles vão agir. Eles também são uma das maiores potências nucleares do planeta, só que 40% da população é subnutrida. Só existem 3 canais de televisão em todo o país e apenas 15 cortes de cabelo são aprovados pelo governo para você usar. Se você cortar o cabelo de forma diferente, você pode enfrentar sérias punições. Então as pessoas de fato acabam não buscando confrontar o governo e ir contra ele. Eles obedecem às regras para tentar ter a melhor vida possível lá dentro. A questão é que devido à excelente relação com o governo chinês, a Coreia do Norte começou a abrir muito a sua fronteira para o turismo dos chineses. Em 2019, 350 mil chineses foram passear pela Coreia do Norte. Para você ter ideia, isso representa quase que todo o turismo deles, porque brasileiros foram, se não me engano, 30 ou 40 em 2019. Europeus também, pouquíssimos, mais que brasileiros, mas pouquíssimos. Então a entrada e saída de chineses do país sempre foi extremamente intensa. Bom, se você quiser saber mais sobre o país Coreia do Norte, vou deixar aqui o link nos cards, também na descrição, para que você possa assistir o documentário, a série que eu fiz do projeto Checklist, mostrando em 8 episódios como que é a vida nesse país. Em janeiro deste ano, a Coreia do Norte fechou todas as suas fronteiras aéreas, terrestres, os trens pararam de entrar e sair da China. Tudo isso foi alegado pelo líder, o Kim Jong-un, como uma medida preventiva, mas ele jura até hoje que nenhum caso de coronavírus chegou ao país. Resolvi então pesquisar e em algumas fontes, como por exemplo o jornal Korea Now, que é um jornal que existe na Coreia do Sul, mas fala sobre a Coreia do Norte, eles contaram que 10 mil pessoas estão em quarentena forçada dentro do país. E toda pessoa que pisa ou pisou na Coreia do Norte desde dezembro tem que ficar 30 dias em uma quarentena obrigatória. E vários diplomatas, cientistas e estrangeiros que moravam na Coreia do Norte
tiveram que ficar semanas aguardando um voo especial que os levaria até a Rússia, em Vladivostok, para que eles pudessem sair do país. Se eu não me engano, foram cerca de 40 dias esperando a liberação de um voo da Air Koryo, que foi o voo 271, um voo especial que levou o pessoal de Pyongyang até Vladivostok, e de lá eles seguiram o caminho deles. Falando assim, parece que realmente tudo está mega sob controle. A própria ministra da Saúde da Coreia do Norte alegou que não existem casos e que tudo que eles estão fazendo é simplesmente para prevenir. O vírus nunca vai chegar lá. Será? No começo de março, surgiram várias notícias de que o líder Kim Jong-un estava fazendo testes com mísseis. Sim, no meio da pandemia mundial, ele está fazendo testes com mísseis. Afinal, a Coreia do Norte investe 25%, vou repetir, 25% de todo o seu dinheiro, de todo o seu PIB, vai para a área militar. Mísseis, armamentos, treinamento militar. Para você ter ideia, a Coreia do Sul investe apenas 3% de seu PIB nisso. E não tem internet no país, né, gente? Como é que pode? Como é que pode? E o mais doido é que rolaram várias fotos do líder agora em março, fazendo esses testes, dando risadas, sorrindo, se divertindo e dizendo para a população norte-coreana que eles nunca estiveram tão preparados para enfrentar um combate. Sério, uma pandemia assolando o nosso planeta, e este rapaz preocupado com armamentos militares. Eu fico só pensando realmente na população, na real situação da população, que eu sei que essas medidas, que é um certo populismo, um extremo populismo que ele usa para que as pessoas sintam-se seguras. Então, pelo que eu pude interpretar das notícias, o líder fazendo isso nessa calma, soltando míssil, fazendo tudo isso, ele coloca em vários jornais do país que o país é soberano, que o país é incrível, que o país é uma potência. Então não se preocupem, nós temos os maiores mísseis, o que é um vírus comparado a um míssil incrível. Mas agora a minha maior tristeza é imaginar o sofrimento que esse povo vai ter se de fato o coronavírus se alastrar loucamente pela Coreia do Norte. E eu não falo só no quesito saúde, eu falo também no quesito de alimentação, por exemplo. Porque você tem que entender que a Coreia do Norte não tem boas relações com o mundo. Então, basicamente, o único país que sustenta ela é a China. E ela fechando fronteira com a China, não somente fluxo de pessoas, mas também o fluxo comercial, isso acaba comprometendo que produtos entrem no país e também que a economia deles gire, porque a economia de Pyongyang está totalmente atrelada com a economia de Pequim. Existem muitas trocas acontecendo. Se isso para, o país vai realmente colapsar. Eu sei que a gente tem nossos problemas no Brasil e todos os outros países têm os seus problemas, mas a dimensão aqui é muito diferente, porque primeiro, eles não aceitam praticamente ajuda estrangeira de ninguém. Vou falar um pouco mais sobre isso. E segundo, é uma economia tão dependente da China que o próprio líder está mega preocupado. Em fevereiro, ele foi até a China e ofereceu ajuda monetária, ajuda financeira para a China. Isso foi uma loucura, porque muita gente do mundo todo pensou: meu Deus do céu, por que o líder da Coreia do Norte, que é um dos países mais pobres da Ásia, está oferecendo dinheiro para a segunda maior economia do planeta? Mas aí logo depois, com medo de más interpretações, rolou aquele papo de que caso a China, a Rússia ou outros países não mantenham relações comerciais conosco durante esse período, seremos independentes. Afinal, nós somos uma grande potência, um país soberano, incrível, maravilhoso. Mas aí quem falou que as fronteiras se fechando e as relações comerciais se encerrando, a Coreia do Norte será um país feliz e totalmente independente, que eles de fato não precisam e não invejam ninguém. E entenda que devido ao sistema governamental do país, isso meio que tem que acontecer, porque as pessoas não podem em momento algum se rebelar contra ele, elas nunca se rebelam, então eles têm que sempre achar que o Kim é um líder perfeito, um líder excelente, que ele sempre vai ter uma solução. Mas especialistas afirmam que centenas de pessoas já morreram com o coronavírus na Coreia do Norte. Como isso é possível? Afinal, como que esse vírus entrou nesse país tão fechado? A Coreia do Norte tem uma fronteira de 1.420 quilômetros com a China, e é através dessa fronteira que existe um mercado negro de pessoas, mercadorias, alimentos. Tudo isso acontece por debaixo do pano, pois é totalmente ilegal. As fronteiras são super, hiper militarizadas. Para você passar da China para a Coreia do Norte por essa fronteira terrestre não é tão simples assim, mas muita gente acredita que foi esse fluxo do mercado negro que acabou levando o vírus para a Coreia do Norte. Afinal, as duas províncias que fazem fronteira com a Coreia do Norte têm já mais de 250, acho que quase 300
200 casos confirmados. São as províncias de Liaoning e também de Jilin. Só que calma que não para por aí. Eu contei pra vocês que ano passado 350 mil chineses foram para a Coreia do Norte a turismo. Só que a maioria dos chineses que vão à Coreia do Norte a turismo são de Pequim, de Xangai e até mesmo de Wuhan, onde surgiu o primeiro caso de coronavírus. Então, vá lá, você começa a entender que esse país que é tão fechado, que aparentemente está super protegido do coronavírus, na verdade, nunca esteve. E agora eu trago a você alguns fatos e também notícias tristes. Segundo o jornal The Sun Online, pelo menos 180 soldados norte-coreanos já morreram por causa do novo coronavírus. E a Cho Han-bum, que é responsável pelo Instituto de Reunificação das Coreias, disse que dentro do país eles ordenam que pessoas que não resistam ao coronavírus sejam queimadas imediatamente. Ou seja, a sua família talvez nem saiba que você morreu de coronavírus, você simplesmente não voltou para casa. Isso é muito triste, porque às vezes parece que a preocupação maior é de parecer perfeito e não deixar que a imprensa descubra as coisas e que nada de ruim pareça estar acontecendo, do que realmente poder enfrentar a situação de frente. Mas apesar da Coreia do Norte ser um país onde o líder tem a certeza de que não precisa de ninguém, ele aceitou que a Rússia enviasse 5 mil kits de teste para coronavírus. Claro que a população é de 25 milhões, então esses 5 mil kits possivelmente devem ficar somente na capital, né, somente em Pyongyang, e acredito que eles não testem as pessoas que moram nas áreas rurais, muito menos nos campos de concentração. Sim, existem campos de concentração na Coreia do Norte. Se esse vírus chegar lá, meu Deus do céu, eu não sei o que vai acontecer. É realmente uma situação caótica. Aliás, falando em ajuda e cooperação, em 2018, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul firmaram um acordo de cooperação mútua contra doenças infecciosas. Só que Dona Coreia do Norte parece que não está dando muita bola. Acho que eles estão mais preocupados em lançar mísseis do que em lutar contra o Covid, porque a Coreia do Sul várias vezes deixou claro que está disposta a ajudá-los. E o Donald Trump, sim, o presidente dos Estados Unidos, que é considerado pela Coreia do Norte seu maior inimigo, enviou uma carta oferecendo ajuda, porque ele tem total noção de que a Coreia do Norte não tem estrutura hospitalar, não tem condições médicas de combater o coronavírus. Apesar do governo deixar claro que eles têm o melhor sistema de saúde do mundo, infelizmente isso não é verdade. Esses dados são do Associated Press. Segundo o Naji Shafik, ex-consultor e diretor da Unicef na Coreia do Norte, o país não tem remédios e nem estrutura hospitalar para enfrentar uma crise dessas. E eles devem sim colapsar caso nada seja feito. E vários especialistas também, como o Tomás Quintana, que é um correspondente especial da Coreia do Norte, disse que isolar totalmente o país seria um imenso erro e que o governo precisa começar a aceitar medidas de fora e também reavaliar as suas sanções. Put these people, of course, in a critical risk if there is an outbreak of the COVID-19 in the country. E a maior preocupação desses especialistas é referente à falta de comida e serviços de saúde, principalmente nos campos de concentração, onde a estrutura é mega precária. Imagina só esse vírus chegando num campo de concentração sem higiene, em grandes cidades onde a gente tem saneamento básico, a gente tem uma água para poder lavar a mão, uma água corrente, tem sabonete. Imagina um campo de concentração que não existe isso. E também tem os camponeses. Boa parte da população da Coreia do Norte não vive em grandes cidades, como por exemplo o Brasil ou Estados Unidos, onde você vê várias pessoas aglomeradas em centros urbanos. Só existe uma grande aglomeração lá, que é Pyongyang, e todo o resto do país é uma grande área rural. Claro, existem cidadezinhas menores, mas nada se compara a uma metrópole, como no Brasil, que nós temos dezenas. E eu segui o quê? Segui pesquisando para encontrar mais informações sobre o que está acontecendo com o corona na Coreia do Norte. Cheguei no jornal Al Jazeera, que é um jornal das Arábias, lá gravado em Doha, no Catar, e falaram que é muito estranho, porque tantos países mega estruturados e ricos estão batalhando e lutando para conseguir erradicar o corona de suas nações, e Kim Jong-un tá lá tranquilo. Será que ele está tão tranquilo? Logo depois saiu uma nota onde ele assumiu que sim, o coronavírus pode devastar a Coreia do Norte. E antes de você comentar, Estevão, mas o que você está falando é muito louco, porque o Brasil não é perfeito, nosso sistema de saúde não é o melhor do mundo, não é o melhor do mundo, mas
a gente tem um incrível sistema de saúde chamado SUS, que muita gente menospreza, mas ele é muito bom, e nós somos também referência em tratamento de epidemias como dengue, chikungunya, zika vírus. E para ter a certeza de que o líder da Coreia do Norte está bem por dentro sim do que está acontecendo, pela primeira vez em toda a história do país, eles cancelaram o desfile militar da fundação do partido. Como se fosse um 7 de setembro aqui do Brasil, só que lá assim é dezenas de milhares de pessoas na rua. E ele cancelou, mas não falou que foi por causa do coronavírus. Ele simplesmente não falou o motivo, falou que esse ano não vai ter. Sei de nada, não fui eu que espirrei. Viajantes, infelizmente não existe material e tecnologia médica suficiente na Coreia do Norte para conter essa pandemia no país. Apesar dos esforços do governo em fazer com que tudo do país pareça perfeito e impecável para os turistas, eu acho que esse esforço acaba não sendo o mesmo na área de saúde, infraestrutura e até mesmo alimentos para a população. Nos anos 90, cerca de 3 milhões de norte-coreanos morreram de fome devido à crise e devido ao orgulho do país em não aceitar ajuda exterior após o fim da União Soviética. Eu falei um pouco mais sobre isso em outros vídeos aqui do canal sobre a Coreia do Norte, mas eu quero deixar isso claro para a gente refletir não só numa esfera mundial, mas numa esfera também pessoal, se às vezes a gente não acaba deixando o nosso orgulho ou deixando que o nosso ego nos prejudique. E o que você acha? Será que a Coreia do Norte vai aceitar a ajuda dos Estados Unidos, da Coreia do Sul ou de algum outro país? Ou eles vão tentar até o fim mostrar que são autossuficientes? Comenta aqui para eu saber o que você achou desse vídeo, o que você acha que vai acontecer com a Coreia do Norte e com o mundo. Mas espera um pouco, antes de você ir embora, eu queria deixar uma mensagem aqui. Queria falar que, apesar de todos os problemas que o Brasil tem, a gente é um povo muito feliz. A gente é um povo muito unido, a gente tem sim a nossa liberdade de fala, a gente pode se expressar pela imprensa, pelas redes sociais, e eu quero que você tenha certeza que a gente vai sair dessa. Não só eu, não só você, mas o mundo todo. Se você puder, fique em casa. Se você puder, por favor, fique em casa. Lembre sempre de lavar bem as suas mãos, usar álcool em gel quando tiver que sair. Afinal, a gente sabe que muito em breve tudo isso vai acabar. E não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Confio, conto com você e te vejo no próximo vídeo, que vai estar bem legal, prometo.